Isso, velho Pafonso, estou no mesmo local acompanhando aí, né, os desdobramentos desse caso que aconteceu na manhã de ontem. Nicole, nós estamos aqui na 112 Sul, nesse estabelecimento aqui que foi invadido por um criminoso. Durante a madrugada de ontem, o indivíduo conseguiu arrombar a porta do estabelecimento, conseguiu ter acesso às dependências do imóvel, Nicole, e ele entrou exatamente por essa porta aqui, Nicole, só para a gente atualizar, essa porta de blindex que foi arrombada, ele conseguiu violar ali a fechadura, conseguiu ter acesso aí às dependências do restaurante. O Vitor Aparecido está mostrando isso nesse exato momento e, de acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil, Nicole, esse criminoso entrou nesse local e estava furtando ali, né? Estava cometendo crime de furto. Ele já havia separado para levar ali garrafas de bebidas alcoólicas, chocolates importados e, nesse momento, a esposa do dono do restaurante, ela acordou com um barulho. Então, por medidas de segurança, ela então decidiu verificar pelo circuito fechado de TV. Foi quando ela olhou pelas câmeras e viu que havia um invasor dentro do estabelecimento. Ela acordou o marido então visualizou, passou a mão nessa arma de fogo, um revólver calibre 32, e veio ao encontro desse criminoso. Quando ele chega no salão, o circuito fechado de TV aqui do estabelecimento registrou toda a ação. Ele depara com esse invasor, com esse assaltante, e ali ele efetua um disparo. Esse disparo atingiu a têmpora do criminoso, que caiu logo em seguida ali próximo ao balcão, na tentativa de fuga, né? Na tentativa de fugir. O próprio empresário, que ainda não teve o nome divulgado, ele ligou para a polícia, acionou os bombeiros, ele passou por todo o processo legal, a perícia foi realizada aqui no local, ele foi levado para a delegacia, para a sede da primeira delegacia de polícia responsável pela área aqui da Asa Sul, e o delegado, Nicole, o Antônio Dimitrov, fez valer o artigo 23, né, inciso 2º do Código Penal, onde ele acabou ratificando ali a prisão desse empresário pela posse ilegal de arma de fogo, tá? De acordo com o próprio delegado, ele se fez valer do artigo 23, que é a excludente de ilicitude, Nicole, que é quando um ato é considerado crime, mas é justificável pela ação, né? O indivíduo invadiu o estabelecimento, a vítima reagiu, esse criminoso foi baleado e morto, e dessa forma o delegado entendeu aí que ele incorreu aí, né, de acordo com o artigo 23. Sendo assim, ele foi liberado, pagou a fiança aí pela prática da posse ilegal de arma de fogo, né, de acordo com o próprio delegado. Ele agora irá responder esse processo em liberdade, tá? E hoje a gente percebe que o restaurante ainda está fechado, eles não retornaram aqui com as atividades diárias, né, conforme eles trabalhavam nesse local, moram nesse local, mas ainda o estabelecimento está fechado no dia de hoje, né, um dia após esse crime, desse indivíduo que invadiu esse estabelecimento para tentar roubar e acabou sendo assassinado. A identidade desse criminoso, Nicole, que invadiu o estabelecimento, não foi divulgada aí pela polícia, tá? Esse criminoso aí que foi levado para o IML, a polícia identificou, mas não divulgou o nome desse criminoso. E nós fizemos essa atualização, né? Nós voltamos nesse caso, nós temos as imagens aí do circuito fechado de TV que registrou a ação desse indivíduo aí, e mais uma vez, né, o delegado entendeu aí que a situação foi de acordo aí com a exclusão de ilicitude, né, que é prevista no artigo 23, e que é o ato aí que quando um ato que é considerado crime, Nicole, é cometido, mas a ação é justificável, portanto, não punível, como nesse caso desse empresário aqui na 112 Sul, na Asa Sul, Nicole. O que você sente aí um dia após esse caso na Asa Sul? Como é que estão os comerciantes? Como está a movimentação? E atualiza a gente também, por favor, se o restaurante já está aberto ou continua fechado. Então, Nicole, o restaurante segue fechado, a movimentação por aqui é normal, é de total
tranquilidade no momento, né? Os outros empresários seguem trabalhando, seguindo suas rotinas normalmente. Esse estabelecimento onde aconteceu essa situação, essa invasão que resultou na morte desse invasor, o restaurante segue fechado, Nicole. Tem alguma previsão de abertura? Os clientes estão chegando? Ontem muita gente foi pega desavisada. Como é que está hoje? Nicole, não, nenhuma movimentação de cliente por aqui, nenhum cliente nas imediações. Eu e o Vitor Aparecido fizemos essa observação, não observamos ninguém chegando aqui no local. O restaurante segue fechado, o dono do restaurante aqui não atendeu a gente, não explicou, não falou se vai retomar as atividades e quando essas atividades serão retomadas, Nicole. Até tentamos contato aqui, mas sem sucesso aqui com os responsáveis pelo espaço. Então, continua por aí, qualquer novidade você traz pra gente. Hoje, a principal novidade, então, é o desfecho desse caso, como ficou a situação desse comerciante que matou uma pessoa, né, independentemente de qualquer coisa, qual seja o motivo. Então, a gente agora espera para saber o que pode acontecer com ele. Já também, né, Ailton, sabendo que a situação por aí não é fácil, Asa Norte, Asa Sul, comerciantes cansados dessas invasões, cansados de tanto prejuízo, o que acaba, claro, né, gente, afastando a clientela, afastando os clientes e aí gera ainda mais prejuízo porque chega num ponto em que não consegue pagar as contas. Nesse caso, olha, a gente está vendo as imagens aí, ó. Nesse caso, ele tinha uma arma de fogo ali para se proteger, mas ele não tinha o porte dessa arma, ele não poderia estar com essa arma, não é isso, Ailton? E outro detalhe, ele morava em cima do comércio. Será que ele já morava ali exatamente por conta dessas situações que vinham acontecendo, para se sentir, né, mais próximo do seu negócio, para proteger o seu negócio diante de tanta violência? Nicole, é importante essa observação. Para a arma utilizada nessa tentativa, nessa defesa, né, do seu estabelecimento, essa arma ela tinha um registro. Porém, esse registro, Nicole, já estava expirado. A arma era uma herança, que era do pai dele, ele então assumiu a posse dessa arma. Por essa razão, o delegado entendeu aí a posse ilegal de arma de fogo. O motivo pelo qual ele escolheu residir nesse local muito provavelmente, claro, para ficar mais próximo de lidar com o seu comércio, para garantir mesmo a segurança do estabelecimento. E, infelizmente, muitos comerciantes aqui reclamam, relatam essa infestação aqui de indivíduos em situação de rua, indivíduos usuários de substâncias entorpecentes e até mães, Nicole. De acordo com alguns comerciantes, essas mães trazem as crianças, né, de 7, 8, 10 anos, colocam essas crianças de até 5 anos, né? O empresário falou que até 5 anos. Coloca essas crianças para ficarem pedindo. Elas entram nos estabelecimentos pedindo e os pais ficam às escondidas, coordenando aí essa ação desses menores pedintes aqui nessa área, nessa região da Asa Sul. O mesmo acontece também na Asa Norte e é uma preocupação constante desses empreendedores aqui, viu, Nicole?